A amizade é o pastoreio da alma. Toda vez que nós vivemos uma oportunidade fecunda de amizade, nós estamos experimentando o pastoreio da alma. Que é quando nós percebemos que a voz do outro penetra a estrutura do nosso corpo, entra no nosso ser e provoca boas influências. Eu costumo dizer, e aliás tenho dito muito por onde vou nos últimos tempos, que nós não temos como medir o quanto nós já somos cristãos. Isso não é mensurável. Não há uma régua para a gente poder dizer o quanto de você já é cristão. Sim, porque nós ainda estamos longe de ser cristãos. Estamos vivendo em partes. Aquilo que já é mais fácil para nós. Algumas dimensões do cristianismo nós ainda não conseguimos nem tocar, porque são duras demais. Ainda não conseguimos mexer nas nossas escolhas. Ainda não conseguimos ser justos como o cristianismo nos pede que sejamos. Então não há uma régua que eu possa dizer o quanto de mim já está verdadeiramente convertido ao cristianismo. Você não tem como saber isso de você. Não cabe nas medidas numéricas. Não é mensurável. Mas há alguns indicativos que nos ajudam a entender o quanto que do cristianismo nós já alcançamos. O quanto dele nós já absorvemos. Que para mim é o quanto eu consigo ter bons amigos. Se quiser saber, sem muita conversa, sem muitos rodeios, o quanto você já alcançou do cristianismo, é só você identificar se você já conseguiu ter boas relações de amizade. Já me explico. Para a gente ser amigo de alguém verdadeiramente, amizade enquanto querer o bem, amizade enquanto um movimento que eu saio da zona dos meus interesses e entro no coração do outro para entender o que ele de fato precisa. Amor sem cobrança, mas ao mesmo tempo um amor responsável e exigente. Porque às vezes quando a gente fala que o amor não tem cobranças, a gente fica pensando que seria uma relação onde tudo é permitido. Não. Quando a gente ama, a gente gosta de entrar na vida do outro para acrescentar positivamente, inclusive dizendo o que a gente pensa sobre determinadas situações. Pontuando, esclarecendo, chamando atenção. Aliás, nada pode destruir mais uma pessoa do que ela estar cercada de bajuladores. Toda vez que nós nos cercamos de pessoas que nos bajulam e que nos privam da verdade, nós decrescemos, nós involuímos, porque o que nos faz crescer são justamente os confrontos, amorosos, respeitosos, claro, que só verdadeiros cristãos conseguem viver. Eu pessoalmente, quando vejo essa brigaiada na internet, muitas vezes gerada por pessoas que se dizem cristãs, agressões o tempo todo, eu fico pensando, meu Deus, como nós estamos longe de sermos a primeira comunidade cristã, aquelas primeiras que nasceram e viveram nas dificuldades, em que a única forma que eles tinham de ser identificados pelo mundo, já que eles não podiam se dizer cristãos, era a maneira como eles se amavam. Sim, porque nos primeiros séculos, antes de sermos permitidos por Constantino em 314, nós não podíamos mostrar que éramos cristãos através dos ritos. Ninguém saía em procissão pelas ruas, ninguém saía falando de Jesus pelas ruas, porque eram mortos. Mas eles tinham uma maneira sigilosa de se reconhecerem, um código oculto, que era o amor que eles tinham uns pelos outros. Era assim que os cristãos se identificavam. Então toda vez que eu, grosseiramente, falo de alguém, teço um comentário, faço um post agressivo, eu estou naturalmente negando
a dimensão do cristianismo que me ensina a ser caridoso. Ainda que discorde, há uma forma mais elegante de discordar. Há uma forma mais caridosa de discordar do outro. Com dureza, sim. Você não precisa ser um bobinho. Mas definitivamente, a agressividade, as palavras torpes, não combinam com a nossa condição cristã. E se a gente vê isso por aí, tenhamos o discernimento de identificar. Não é cristianismo, é fachada. O que nos identifica como cristãos é a capacidade que nós temos de ser pacificadores, provocadores de harmonias, e não o contrário.